Olá, crianças, bom dia. Então, vamos iniciar mais essa semana, né? Hoje, dia 18, nós vamos para a aula de português, tá? Dando continuidade no conteúdo do livro de vocês, lá na página 92, tá bom? Tudo que eu vou explicar aqui também vai estar explicado lá em forma de slide, igual eu coloco para vocês, tá? Após esse vídeo, tem a explicação que continua a nossa aula, tá bom? Página 92 é ortografia, palavras com H, tá bom? Então, olhem lá, podem olhar no slide que vai estar explicando que o H é uma letra que não tem som, uma letra muda, né? Vai ter lá a explicação, tá? Página 93 tem os exercícios para fazer, né? Igual tá aqui. Então, tá lá o primeiro exercício, vocês vão ordenar as sílabas e formar as palavras, todas iniciando com H. Exercício 2, vão completar as palavras com H, as que necessitam de H, algumas não, né? Prestem atenção. 3, vão completar a frase, né? Com a palavra correta. Então, tem duas palavrinhas, uma com H, outra sem H, e vai ver onde se encaixa a com H e a sem H, tá bom? 4, vocês vão numerar a primeira coluna de acordo com a segunda, né? Por exemplo, lá a primeira, homem, né? Aí lá embaixo tá humano, que seria o homem, humano, vocês vão fazer essa ligação. 5, vocês vão escrever o nome dos desenhos, né? Lembrando que todos iniciam com H. Tá? Parte de leitura e interpretação de texto. Lembrem de ler esse texto em voz alta, né? Mais de uma vez, não adianta ler uma vez só, leiam mais de uma vez, tá? Esse texto é inspirado numa fábula e ele é bem bonitinho, é bem interessante, então leiam ele, tá bom? Tem lá a leitura, prestem atenção no vocabulário, no que significa algumas palavras do texto que talvez vocês ainda não tenham escutado, tá bom? Em seguida, na página 96 e 97, tem lá o estudo do vocabulário e o estudo do texto. No estudo do vocabulário, no exercício 1, vocês vão pintar as letras, né? Pinte as letras da palavra abaixo, use uma cor para cada palavra, né? Então, ganancioso tá lá o quadradinho, voraz o círculo, suculento o triângulo. E aí vocês vão ver lá e vão pintar a mesma cor para formar essas palavras, tá bom? 2, né? Qual é o antônimo de voraz? Lembra lá que o antônimo é o contrário, nós já aprendemos no ano passado, tá? Então, coloquem o antônimo. 3, complete a frase com as palavras, né? Ganancioso, voraz e suculento, que foram as palavras do vocabulário, tá bom? Vê lá qual que se encaixa nas frases. Não deixem de prestar atenção nesse texto, ele é muito bonitinho, muito interessante, tá bom? Interpretação de texto. Então, são 6 perguntas, né? Por que o cão mostrou-se ganancioso? Então, lê lá no texto e responde. Na sua opinião, o que é ser ganancioso? Então, vocês já têm a definição de ganancioso. O que é ser ganancioso? Uma resposta pessoal. Qual é a parte da história que você achou mais interessante e por quê? Então, uma resposta pessoal também. Comente sobre algum fato que você observou que existia ganância. Também vai lá observar uma resposta pessoal. Volte ao texto, volta lá a ler o texto de novo, né? O cão e o osso, e escreva uma moral para a fábula. O que essa história passou de ensinamento, essa fábula passou de ensinamento para você. E a 6, o que realmente a fábula queria transmitir, tá? Então, do 2 até o 6 são respostas pessoais, que vocês vão pensar, analisar o texto e conseguir responder, tá bom? Entrando na parte de gramática, tá? Lembrando que todas essas explicações, tá bom? No início, lá da página 82 até onde nós vamos ver, tem lá no slide que eu também vou explicar para vocês, tá? Mas eu queria que vocês vissem aqui no livro junto comigo, tá bom? Trabalhando a gramática, sinais de pontuação, né? Vocês já pensaram que quando a gente está conversando com alguém, né? Frente a frente com a pessoa, ela consegue sentir, né? Nós conseguimos transmitir aquilo que nós estamos sentindo ao conversar, né? Ou transmitir, ou falar frase, ou estar conversando, né? Então, se eu
tô negando alguma coisa, eu transmito, né? Ah, não, né? Ou se eu estou assustada com alguma coisa, ai, que susto, ai, meu Deus. Então, eu consigo transmitir, né? Se eu vou fazer uma pergunta, né? Alunos fizeram a lição, né? Estão gostando da lição? Então, vocês conseguem entender o que eu estou transmitindo através de uma frase, né? E eu não preciso usar um ponto para mostrar, tá? Nós vamos ver agora os sinais de pontuação, né? Então, os sinais de pontuação, eles servem para transmitir, para passar essa informação através do papel, né? Quando vocês estão lendo algum texto, né? Então, quando vocês estão lendo, vocês conseguem perceber, né? Se está tendo uma pergunta no texto, através de um ponto, né? Se alguém vai falar, através de outro ponto. E nós vamos falar agora de cada um deles. Então, para isso serve, né, os sinais de pontuação. Para isso serve os sinais de pontuação, tá bom? Então, vamos lá ao primeiro sinal que eu fiz aqui para vocês, né? Vocês conhecem esse sinal aqui, ó. Ele chama-se exclamação. Então, para que serve um sinal de exclamação, né? É para transmitir algum tipo de sentimento, né? Algum tipo, é igual tá aqui, ó. Vamos lá, né? Exclamação, né? Ele indica, expressa alegria, surpresa, né? Indignação com alguma coisa. Então, quando vocês veem o ponto de exclamação em algum texto, é porque ele está exprimindo alguma coisa, né? Ele está passando algum sentimento, né? E agora vamos ver outro. Esse daqui, que vocês conhecem bem, que é a interrogação. Interrogação. Para que serve a interrogação? É quando eu faço uma pergunta, né? Quando o texto tem uma pergunta, eu uso sempre no final o ponto de interrogação, tá? Ponto final, tá? Ponto final. O ponto final, ele serve para quê? O ponto final é para terminar uma informação, terminar uma frase, né? Seja ela afirmativa ou seja ela negativa. Só termina a informação, tá bom? Agora, vírgula, né? Então, a vírgula. Vou por ela aqui do ladinho. Vírgula. Para que serve a vírgula? A vírgula é para eu separar, né, as coisas que eu estou falando. Por exemplo, eu fui à feira, comprei banana, laranja, mamão, limão, abacaxi. E eu começo a falar, mas eu preciso ter uma pausa, né? Fui à feira e comprei limão, laranja, abacaxi. Então, é para dar essa pausa, né? Igual tá aqui no livro de vocês, ó. A vírgula é a primeira, né? É para separar os elementos da frase, para dar essa pausa na frase, para depois eu concluir o final da frase com o ponto final, tá bom? Agora nós vamos ver outro. Eu vou tirar esse aqui. Tirar esses dois que nós já vimos, vou deixar eles aqui para cima. Vou deixar eles aqui para cima. Interrogação também. Vírgula também. Ponto final também, né? E nós vamos aos dois pontos, ó, um em cima e um embaixo, sempre. Para que servem os dois pontos? Os dois pontos, eles servem para é utilizado quando alguém vai falar alguma coisa, né? Então tá falando lá, ó. Os dois pontos indicam quando vai apresentar uma fala ou quando nós vamos enumerar alguma coisa, né? Então, por exemplo, e o cãozinho falou, como vocês vão ver lá no texto. E o cãozinho falou, dois pontos, e aí ele vai falar, entendeu? Então, os dois pontos servem para isso. Travessão. Aqui, ó, travessão.
travessão serve para quê? Para iniciar uma fala, tá lá embaixo, ó. Indica a fala de alguém, né? Alguém que vai dar uma explicação de alguma coisa. É usado muito em diálogo. Nós vimos falando sobre diálogo lá na parte de ética, né? Então, travessão é sempre usado para se começar um diálogo, né? Uma conversa com alguém. Olá, olá, né? Ó, exclamação, né? Aí a pessoa responde, aí você continua, né? Você está bem? Então, para iniciar a fala é o travessão, tá? E nós temos aqui por final, que dá para colocar, as aspas. As aspas do lado direito e do lado esquerdo, tá? Aspas. Para que servem as aspas, né? Vamos ver lá. Então, as aspas, ó, elas são utilizadas para indicar uma fala, um diálogo, uma expressão. Quando eu quero falar de algo que é muito importante dentro lá de um diálogo e destacar somente aquela parte, né? Eu coloco lá entre aspas, né? Para isso servem as aspas, tá bom? Esses são os sinais de pontuação, igual vocês têm aqui no livro de vocês, tá bom? Continuando, né, na página 99, nós temos os tipos de frases, aonde eu uso alguns sinais de pontuação também, né? Então, frase é uma maneira da gente se expressar, né? De a gente se expressar com alguém, de falar alguma coisa, para que alguma coisa tenha um sentido completo, né? Então, nós temos alguns tipos de frases, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar em cima aqui. Então, aqui, tipos de frase, né? Nós temos frases declarativa afirmativa, declarativa negativa, onde eu vou usar o ponto final, tá? Vou sempre usar o ponto final. Deixei aqui uma frase como exemplo e eu uso o pontinho final, né? A afirmativa para afirmar algo e a negativa para negar, pra falar alguma coisa negativa, alguma negação, tá bom? Exclamativa, né? É uma frase que vai indicar o quê? Vai indicar surpresa, vai indicar admiração. Igual lá eu falei como nós usamos o ponto, né? Então aqui, que bebê lindo, ó o ponto. Que susto, que belo dia, né? Então é aqui o ponto de exclamação. Interrogativa são frases que nós expressamos perguntas, fazemos perguntas, questionamentos e usa-se o ponto de interrogação. Né? Que horas são? Qual o seu nome? Bom, esses são os tipos de frases: declarativa afirmativa, negativa, exclamativa e interrogativa, tá bom? Eu deixei uma dica aqui para vocês, né? Para que vocês pratiquem essas pontuações, né? Então, se vocês tiverem algum livro ou algum texto, mesmo que seja da internet, peguem e copiem textos que tenham pontuação, que tenham travessão, os 2 pontos, que tenham diálogo. Isso é importante, né? Para quando vocês forem praticar de leitura, como nós temos os livros de leitura, né? Vocês vão conseguir entender o sentimento de cada personagem dentro de um livro, né? Através da pontuação e através dos tipos de frase, tá bom? Aqui no livro, vocês têm o exercício da página 100 até a 102, tá? Então, vamos ver aqui. Primeiro exercício, leia o texto abaixo e circule os sinais de pontuação. 2, coloque o ponto de interrogação ou ponto final nas frases. 3, numere as frases de acordo, né, com a coluna. Exercício 4, pontue as frases usando ponto final, interrogação, vírgula ou 2 pontos. 5, quais são os sinais de pontuação utilizados em cada frase? Coloque ao lado das frases as letras conforme a indicação abaixo. Então, para ponto de exclamação, P, para ponto de interrogação, PI, para ponto final, PF e para T, travessão. Vocês vão ver quais serão usados. 6, coloque o ponto de interrogação nas perguntas a seguir, né? Tente responder o que é, sem esquecer de usar o ponto final. Então, na pergunta, vocês vão acrescentar o ponto de interrogação para ela se tornar uma pergunta. E embaixo, vocês vão dar a resposta e encerrar com o ponto final. 7, escreva nos parênteses DA para frase declarações afirmativas, declarativa afirmativa,
DN, declarativa negativa, I, interrogativa e E, exclamativa, tá? Use a legenda para cada frase. 8, classifique as frases declarativas em afirmativas ou negativas. É bem simples. 9, vocês vão enumerar as frases de acordo com a classificação de cada uma. Vai ver o que cada uma é e põe o número correto. Se for exclamativa, é o número 4. Se for interrogativo, o número 3 e assim por diante, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu estou à disposição de vocês. É só me chamar lá no WhatsApp, lá na escola também, tá bom? Lá no slide tem uma liçãozinha de casa que vocês vão copiar no caderno, né? Vou narrar e vou explicar cada exercício, então façam no caderno de língua portuguesa, tá bom? Sempre copiando com caneta azul ou preta e respondendo a lápis, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Beijo, tchau, tchau. Olá, crianças, bom dia. Vamos iniciar mais uma semana com as nossas aulas, né? Hoje, língua portuguesa. Vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Ela é dividida em 3 partes, que é a ortografia, leitura e interpretação de texto e a parte gramatical. Primeira parte de ortografia está falando das palavras que são escritas com H, né? Lembrando que o H é uma letra que não tem som, é uma letra muda. E aí os exercícios na página 93 e 94, conforme tem explicação no vídeo. Leitura e interpretação de texto, né? O texto Cão e o Osso. É um texto bem interessante, leiam em voz alta, procurem entender, leiam mais de uma vez para entender o que o texto está propondo, querendo dizer, tá bom? E aí podem realizar os exercícios da página 95, da página 96 e da página 97. Gramática, tipos de frase e sinais de pontuação. Conforme eu já expliquei sobre, né, os 2 tópicos lá no vídeo, aí vocês vão prosseguir e vão realizar os exercícios da página 100 a 102, que também foi explicado no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Continuando aí, tem uma liçãozinha de casa para que vocês possam copiar no caderno de vocês. Então, copia no caderno, usando caneta azul ou preta e responde a lápis, tá bom? Então, são uns exercícios. O primeiro, vocês vão transformar as frases em uma só. Então, a frase, ela tá picadinha aí, né? E aí, vocês vão usar a frase se atentando às vírgulas. Aonde eu posso modificar essa frase e colocar a vírgula. Por exemplo, o primeiro. Clarinha deita-se, tem um ponto. Ela apaga a luz, ela fecha os olhos, ela dorme. Então, eu posso transformar essa frase em uma só usando vírgula. Clarinha deita-se, vírgula, apaga a luz, vírgula, fecha os olhos e dorme, né? Então, eu posso transformar essa frase pode ficar de uma maneira melhor usando as vírgulas. 2, vocês vão enumerar a primeira coluna a segunda coluna, de acordo com a primeira, observando as frases e os pontos que foram usados. Exercício 3, vocês vão seguir o modelo, né? É uma frase afirmativa, né? A maioria afirmativa, todas, aliás, e vocês vão transformá-las em frase interrogativa. Então, tá lá o exemplo, você falou. Aí, como eu transformo essa frase interrogativa? Acrescentando o ponto de interrogação, você falou, tá bom? Então, até aí essa parte vocês vão copiar no caderno, é claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? Tem o videozinho da aula aí para explicar todos os exercícios para que fique de maneira melhor para vocês, tá bom? Bons estudos, tchau, tchau!